da Rádio Uninter, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização de arquitetura e design da Uninter. Eu sou a professora Gisele Dziura, coordenadora desses cursos e apresentadora dessa 26ª edição deste programa, e que tem sempre um segredo a ser desvendado. E você aí do outro lado está convidado a desvendar esse segredo, que hoje tem uma convidada muito especial, a arquiteta e urbanista Laís Leão. Seja muito bem-vinda, Laís. Problema aqui. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Tive um probleminha tecnológico aqui com o microfone. 1 ano de pandemia e a gente ainda tem problemas tecnológicos com o microfone. Mas eu queria muito agradecer pelo convite. Estou bem animada de estar aqui. Eu acho que o nosso papo vai ser bem interessante. Acho que a gente tem muito para conversar e trocar de ideia e contar esses segredos para quem está ouvindo. E o nosso tema de hoje, né? A gente tem tanta coisa para conversar, mas em 30 minutos não é possível a gente falar sobre tudo, todos os assuntos, mas a temática de hoje é cidade para mulheres, política para mulheres, e a Laís, ela é arquiteta e urbanista, especialista em administração pública e mestranda em gestão urbana. A Laís é ativista pela igualdade de gênero e dirige a organização social InCities, é uma rede para cidades inclusivas que trabalha por segurança urbana para mulheres. Em 2020, a Laís entrou para a lista Forbes Under 30 Brasil na categoria Terceiro Setor, Empreendedorismo Social, e hoje é um dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher, né? E eu trouxe então essa pessoa muito especial para falar sobre essa temática. E lembrando, hoje é um dia de comemoração, um dia de homenagem, então, ao Dia Internacional da Mulher. Quero aproveitar e parabenizar todas as nossas ouvintes e dizer o seguinte, né, que hoje é um dia de comemoração, mas é um dia de homenagem e todos os dias devem ser comemorados. Mas a gente vai falar sobre isso também. Laís, fala um pouco sobre você, então, para nós. Vamos lá. É difícil falar sobre a gente mesmo, né? Mas talvez uma das perguntas difíceis de hoje. Né? Se definir e contar sobre você. Mas eu acho que talvez o que mais me defina de alguma forma seja que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e muito inconformada com as coisas que eu achava errado, assim. Então, numa tentativa de sempre viver num contexto muito justo das coisas, né? Então, para mim, alguém dizer que, não, você tem que aceitar as coisas porque elas são assim, nunca foi uma coisa que me desceu muito bem. Então, quando eu sentia alguma coisa que falava que, não, você é inferior ou você não pode fazer isso porque você é mulher, uma coisa muito... Por quê? Por quê? Não, porque é assim. Não, porque é assim, não. Tem que ter um porquê. E no momento que eu percebi que não ia me dar um porquê lógico daquilo, eu percebi que aquilo realmente não fazia sentido. Então, e eu sabia, né, que nós éramos todas iguais aí, tão competentes e muitas vezes mais competentes que muitos homens por aí. E aí acho que começou aí essa paixão, tanto pelo urbanismo quanto pela política. Eu acho que e pela gestão urbana, gestão de cidades. Eu entrei na faculdade de arquitetura imaginando uma coisa, e já no primeiro ano eu percebi que urbanismo que era o meu negócio, né? Porque eu sempre fui muito de falar, de questionar, de querer discutir as coisas, de tentar entender por que as coisas aconteciam daquelas formas. E eu fui entendendo que boa parte das respostas de por que os problemas aconteciam eram focadas na desigualdade, né? Então, a desigualdade começou a soar para mim como uma coisa que eu precisava trabalhar e eu precisava atuar para que ela parasse de existir de algum jeito, né? Lógico que eu sozinha não vou mudar tudo isso, mas
que eu pudesse dar ali os meus 20 centavos. Então, dentro do estudo de urbanismo, eu comecei a estudar as questões de gênero e cidade, e aí eu fui percebendo que uma coisa é ligada com a outra, e não tem como a gente falar de urbanismo, de arquitetura, e não falar de política, e vice-versa, não tem como a gente falar de política e não falar de urbanismo e arquitetura. E eu acho que hoje uma coisa que tem acontecido é que as pessoas tentam desassociar essas coisas de um jeito muito forte. Mas arquitetura e urbanismo sempre foram estudos extremamente políticos, né? E hoje eu vejo, infelizmente, muitos arquitetos se distanciando disso, né? Lavando suas mãos, falando que não, isso aqui não tem nada a ver comigo, política não tem nada a ver com arquitetura, não tem nada a ver com urbanismo, e tem, porque a gente constrói o espaço público, a gente constrói os lugares em que as pessoas estão vivendo, e isso é um espelho direto do que a gente quer e é como sociedade, né? Então, Não, ia falar que aí você falou uma palavra-chave, que é a questão da sociedade. Uhum. E a arquitetura, ela está totalmente associada com a sociedade, né? Sim. Então, e quando a gente fala assim, não, porque tem arquiteto que fala assim, não, porque eu não trabalho com arquitetura social, né? Se distanciando como se fosse uma outra coisa, né? Arquitetura social. Não, a arquitetura faz parte da sociedade, que quando nós construímos o espaço ele é para a sociedade, né? Seja para um indivíduo, seja para uma coletividade, né? Eu vou dar um exemplo bem básico, né? Eu vou fazer um playground, é para uma coletividade, né? Então, eu não tenho uma sociedade como um todo que se constrói para uma cidade, mas eu tenho uma coletividade. São pessoas que vão usar aquele espaço. Então, se eu tenho pessoas para um ambiente em que se constrói, em que se vai se construir uma coletividade. São pessoas que vão conviver. Mas eu moro num prédio. São pessoas que convivem nesse prédio. Né? Então, a arquitetura, faz parte, né? Sim, mesmo que você seja focado numa arquitetura de alto padrão, né? Que eu vejo muitas vezes acontecendo. Não, eu trabalho com alto padrão, não é arquitetura social. Mais ou menos, você está escolhendo fazer disso uma arquitetura de alto padrão, você está aqui escolhendo segregar certos custos, certos métodos, certos materiais, certos espaços para só um grupo de pessoas, então você está fazendo uma escolha. Como profissional, você faz parte disso. E tudo bem, assim, mas você tem que ter a consciência que você está fazendo, né? Então, eu acho que muito disso também, que é uma coisa que a gente precisa estimular dentro dos próprios cursos de arquitetura e urbanismo, é esse pensamento crítico sobre a cidade, sobre a construção do espaço urbano, sobre o espaço construído como um todo. Tudo é social, tudo é coletivo, né? Não é porque a gente está fazendo interiores que eu estou fazendo uma reforma de interiores que eu não estou influenciando em alguma coisa social, eu estou. Então, a gente tem que... Eu acho que muito dessa questão política também, que eu gosto sempre de trazer para dentro do urbanismo, é a gente focar que isso é uma construção que precisa ser feita coletivamente, precisa ser feita de um jeito... os cachorros aqui estão concordando, mas que precisa ser feita coletivamente e precisa ter esse foco social, né? Tudo é político. O urbanismo é político e a gente tem que parar de negar isso e encarar isso de frente e ver que são matérias que se conectam, né? Bom, eu quero convidar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes a se manifestarem. Então, deem o seu oi aqui, coloquem as suas opiniões, as suas experiências. Quero dar boa tarde aqui para Manon, feliz Dia das Mulheres, Manon. Então, coloquem aqui, participem conosco. E você comentou no início sobre a questão da desigualdade de gênero. E aí a gente entra num assunto que acontece em várias instâncias, né? Acontece na instância da ocupação do espaço público, que gera, muitas vezes, a questão da insegurança e depois, consequentemente, da violência. Nós temos a questão nas empresas, da desigualdade salarial, enfim, e por aí vai. Que experiências que você já estudou ou que você já trabalhou que ilustram esse tipo de situação? Eu acho que são muitas, né? Tem algumas experiências pessoais minhas, né, dentro do meu campo de atuação, de ver como que
principalmente nesse meio político, né, que eu trabalho muito com advocacy, então eu estou o dia inteiro, o tempo todo conversando com políticos, conversando com políticas, conversando com políticos do executivo, do legislativo, conversando com assessores, a gente está o tempo todo ali tentando articular formas de criar cidades mais seguras para as mulheres, e mesmo nesses, tanto na aplicação, né, na criação de cidades que acabam sendo cidades extremamente desiguais, isso é muito forte, mas eu acho que começa justamente na ausência das mulheres, na não presença das mulheres nesses espaços de decisão. Então, eu vejo que quando eu preciso articular algum projeto de lei, é muito mais fácil eu articular com uma vereadora do que com um vereador. Né? Um projeto de lei sobre isso, sobre igualdade de gênero, sobre insegurança urbana de gênero, por exemplo. Porque a gente já anda alguns passos com a vereadora, né? Porque eu não preciso explicar como que as mulheres sentem medo, ela sabe que as mulheres sentem medo, ela já tem essa vivência ali. Então, e aí tanto na nossa atuação profissional, né? Eu vejo que às vezes em algumas questões que eu vou com algum colega homem, às vezes eu sinto que existe um peso, né? De ouvir mais o que ele está falando do que eu estou falando. Então, às vezes eu sinto que demora um pouco para minha voz ser ouvida, demora uns minutos a mais, aí vai pelo menos meia hora de conversa para eu perceber que eu estou sendo levada a sério. Então, mesmo dentro, né, da minha própria atuação profissional, eu sinto que isso ainda acontece. Então, a gente é frequentemente interrompida, a gente é frequentemente questionada, principalmente sendo uma mulher jovem. O que essa menina tá falando? Né? Então, eu já cansei de ouvir isso da menina. A menina, como se o fato de eu ser jovem, e olha que eu já nem sou mais tão jovem assim, eu tenho 27 anos, mas o fato de eu ser jovem e mulher é uma coisa que cria alguns obstáculos para que a minha voz seja ouvida. Parece que eu tenho que andar quilômetros ainda para que a minha experiência seja considerada válida. E quando a gente vai aplicar, isso também acontece a mesma coisa, porque aí a gente não consegue, por não ser ouvida, a gente não consegue defender com a presença que deveria certas pautas que deveriam ser pautadas urgentemente, como a questão da insegurança urbana de gênero. Ok, todo mundo se sente inseguro na cidade, as cidades brasileiras são perigosas, porém, essa insegurança e esse medo constante, essa dificuldade de acessar os espaços é muito mais marcante para as mulheres. Então, por que a gente não adota esse recorte sempre? Por que a gente não olha sobre esse recorte? Por que a gente não garante que se uma mulher se sente bem lá, é óbvio que um homem se sentirá também, né? A gente pega pelo mais vulnerável e esse recorte não é feito. Então, a gente traz muito pouca eficiência para o poder público também. Então, esses tipos de situações, assim, vão criando alguns entraves absolutamente desnecessários e que a gente podia estar muito na frente em termos de desenvolvimento urbano social se a gente ouvisse um pouco mais pessoas diferentes, né? E você acha que existem mulheres que não entendem também ou somente os homens? Eu acho que existem, mas eu acho que a minha visão é que é muito uma questão de conversa. Lógico que tem gente que é teimosa, né? Que coloca uma coisa na cabeça e não vai querer tirar. Mas eu acho que tem algumas pautas que elas são bem comuns, assim. Pela Incites, a gente tem articulação de advocacy por essa pauta com políticas de qualquer espectro ideológico, assim, desde a direita até a esquerda. Então, eu acho que esse tema, ele ainda é um tema que as mulheres conseguem entender muito bem. E, lógico, tem algumas que vão dizer, não, todo mundo sente medo, não é uma exclusividade só das mulheres, mas eu acho que talvez a maior discrepância entre vertentes ideológicas, principalmente, é como atuar sobre o problema. E aí às vezes a gente tem algumas discussões, mas também eu sou muito da ideia de que quando a gente consegue explicar, né, a gente que tem um know-how dentro da organização social, eu que trabalho com isso há muitos anos, quando eu explico, né, quais são as coisas que a gente já entende que funciona e quais são as coisas que, na verdade, são uma réplica mais do mesmo, né, tentar resolver violência com violência, por exemplo, e como isso não funciona, normalmente elas tendem a entender e tendem a abraçar a causa de uma forma um pouco mais homogênea. Então, eu não vou dizer que não existe mulheres que são contra,
mas é muito, muito mais raro. E normalmente é muito mais voltado em como resolver, e também muita coisa a gente consegue resolver num diálogo ali bem aberto e calmo, né? Então, existem essas diferenças, mas eu acho que quando a gente conversa com uma gestora mulher, acaba sendo muito mais fácil. E como que você acredita que a gente poderia incluir mais mulheres na política, ou nas discussões políticas, ou nas associações, nas entidades de classe, enfim, nessas organizações? Eu acho que a resposta ela está principalmente nas organizações de base mesmo. Só que as mulheres elas já estão lá. Então a gente vai numa comunidade, por exemplo, muitas vezes as lideranças comunitárias são mulheres, porque aquelas mulheres elas veem ali a comunidade delas numa situação muito precária, elas veem os filhos sem saneamento básico, elas veem o marido não conseguindo emprego porque chega no emprego para fazer uma entrevista de emprego com os sapatos todos sujos, porque não tem asfalto na frente de casa, porque não tem saneamento, porque não tem energia elétrica, são vários obstáculos, e essas mulheres, muitas vezes, por verem a sua família sofrendo, não somente elas, mas a família toda, elas normalmente se mobilizam e muitas vezes acabam assumindo esse tipo de liderança. Então, as mulheres estão muito presentes nos movimentos de base. Eu acho que hoje o grande obstáculo para a gente ultrapassar essa presença nos movimentos de base e ir para a política institucional ainda são os ambientes extremamente machistas dos partidos políticos, sabe, Gisele? Eu vejo que ainda os partidos políticos não integraram para dentro de si, para além do discurso, a pauta de que é importante trazer diversidade para dentro. Então, muitas vezes eu sinto que é muito discurso, nós queremos mulheres, nós cumprimos a cota, nós cumprimos as cotas de gênero, nós cumprimos as cotas raciais, mas aí você vai ver na prática a diretoria são só homens brancos, então, e muitas vezes velhos, cisgênero, então assim, diversidade nenhuma, né? Mas isso acontece, mas isso acontece nas grandes corporações também, vai até uma camada, a partir dessa camada o corporativismo acontece e não passa, né? É difícil você ver nas grandes empresas, nas multinacionais, que tem cotas muitas vezes, né? Não passa dali, tem mulheres, tem presidentes, tem CEOs, enfim, né? Mas você não vê assim, fica no limite, no geral, né? Tem um limite, né? A gente não consegue ver os 50-50. Não. Né? E os partidos políticos, eu vejo que hoje, assim, no cenário brasileiro, os partidos políticos, eles têm sido um grande entrave ainda, e talvez demore ainda uma geração aí para haver essa troca. Mas eu estava até conversando, né, sobre essas questões eleitorais recentemente, questões políticas, de como envolver mais as mulheres, como fazer nomes, né, porque não é somente concorrer, precisam ser nomes fortes, nomes que tenham viabilidade eleitoral, que as pessoas falem, não, essa pessoa ela é capacitada para ser eleita, eu já ouvi falar dessa pessoa. Então, isso vem muito de uma estruturação toda político-partidária e social de querer que essas mulheres cheguem nestes postos, né? E eu acho que agora vai começar a haver uma cobrança, principalmente nos cargos executivos, que tenham vices mulheres. Então, ok, se o candidato é um homem, pelo menos que a vice seja mulher. E agora eu percebo que os partidos eles estão encontrando grandes dificuldades em encontrar essas vices, porque eles simplesmente não capacitaram politicamente essas mulheres nos movimentos partidários de base para criar esses nomes. Então, é muito complexo, né? O sistema político, da mesma forma que o sistema urbanístico, ele é muito complexo e eles vão se fundindo, assim, principalmente se a gente está falando de executivo municipal. A nossa relação como urbanistas com o executivo municipal e com o legislativo municipal deveria ser muito próxima. A gente, né, as associações de arquitetos e urbanistas deveriam ter ligações diretas com os prefeitos, ligações diretas com as secretarias de urbanismo, de planejamento. Mas muitas vezes a gente vê grandes barreiras, às vezes é impossível falar com um técnico de um instituto de planejamento ou de uma secretaria de urbanismo. Então,
existem algumas barreiras aí institucionais que precisam ser quebradas. Eu acho que elas estão próximas de serem quebradas, mas a gente tem que ficar ali na marretinha naqueles muros, porque são alguns muros que precisam, que são... Eu às vezes sinto, sabe, e percebo e acredito que às vezes, enquanto mulher, eu não gosto muito de usar esse termo, justamente porque acredito na questão da igualdade, que a gente precisa fazer muito mais esforço, sabe? A gente precisa muito mais esforço para conseguir algo, para chegar em algum lugar, para ter que, pela questão do gênero mesmo, sabe? Então... e é muito mais pesado para a mulher, né? Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um político, não vou citar cargos para não entregar ninguém, mas eu fui conversar com um político uma vez e ele me perguntou, nossa, mas por que não tem mulher? Por que as mulheres não se interessam por política? Aí eu olhei para ele e falei, as mulheres se interessam por política, mas a política é um ambiente extremamente hostil. E aí ele falou, não, mas é hostil para mim também. E eu fiquei tão chocada com aquilo que eu falei, não é possível que ele tá me falando isso. E eu até tive dificuldade de explicar para ele na hora, mas eu fiquei pensando, né? Lógico que é um ambiente hostil para todo mundo, é uma carreira difícil, a carreira política ela é uma carreira complicada. Mas assim, se a gente observar todas as desigualdades que tem no nosso país com relação a gênero, se a gente olhar a carga de trabalho doméstico que as mulheres carregam, ainda a obrigação de cuidar dos filhos, que é muito mais pesada para as mulheres, o medo com relação à família, é muito mais difícil uma mulher se expor a uma carreira política, porque ela também tem muito mais medo de retaliação. Veja o caso da Marielle, né? Até hoje nós não temos uma resposta sobre o caso da Marielle. Quem mandou matar Marielle? É uma mulher que se expôs, uma mulher periférica, uma mulher negra que se expôs a desafiar alguns padrões, e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, se ela fosse um homem, será que teria acontecido da mesma forma? Se ela tivesse desafiado da mesma forma, sendo um homem, teria acontecido o desfecho dela da mesma forma? Então, é um ambiente hostil para todo mundo, mas ele é um ambiente muito mais hostil para as mulheres. Então, sim, nós temos um caminho muito longo, um percurso muito longo a seguir, e concordo com você que a gente acaba tendo que colocar o dobro de energia do que um homem colocaria para fazer exatamente a mesma coisa, porque a sociedade nos cobra em dobro. Então, eu acho que também é uma questão da gente se mobilizar, sabe? E apoiar essas mulheres que estão sendo eleitas. Eu acho que a gente precisa estar sempre olhando por nós. Então, é aquela intenção do vamos juntas, né? Que isso traz para a cidade também. Eu tô vendo uma mulher sozinha na rua, eu tenho um automático já, eu fico olhando para ela para ver se ela tá bem, para ver se ela precisa de ajuda, para ver se a gente precisa se conectar de alguma forma. Eu acho que na política é a mesma coisa, a gente precisa olhar pelas mulheres que foram eleitas e elas por nós, né? Eu acho que é uma via de mão dupla e a gente precisa garantir essa segurança mútua mesmo, a gente precisa cobrar. E mesmo cobrando, às vezes, a gente não tem as respostas, mas a gente precisa estar juntas, porque, querendo ou não, nós somos maioria, né? Nós somos mais de 50% da população, então é uma coisa coletiva. Aí você falou uma coisa, né? Nós somos maioria, mas, ao mesmo tempo, somos minoria. Né? Somos minoria na representação de muitas coisas, né? Você sabe que você me fez lembrar de duas situações. Uma delas, e que tem a ver com o espaço urbano, que, né, é a ocupação do espaço público, ou a utilização do espaço público. Uma delas é a questão de pedalar, né? Eu pedalo, né? Muitas pessoas sabem, e eu tenho muito medo de pedalar sozinha. Mas por quê? Porque eu sou mulher, né? Então, estou sempre pedalando com pessoas. E, aliada à sua fala, eu admiro muito as mulheres que estão sempre pedalando. Então, sempre quando eu encontro uma ciclista na rua, eu vou conversar e falo assim, nossa, que legal que você, né, uma mulher, uma ciclista pedalando. Então, estou sempre lá, né, admirando e estou sempre falando, poxa, que bacana, né? E uma outra situação, não é aqui, numa cidadezinha do interior, em Minas Gerais, uma cidade, se tiver alguém aqui, de Luminosa, né, é uma cidadezinha bem pequena, em Minas Gerais, e era um domingo, então, agora em fevereiro, tinha
tinha várias pessoas ali, um domingo, e de repente a atração da cidade, né? Eu estava lá fazendo um desafio até de bike, e veio uma mulher veio um cavalo, assim, uma mulher em cima do cavalo, assim, e parou e fez o cavalinho de pau, literalmente. Quando eu vi, era uma mulher, a atração da cidade. Eu falei, nossa, que máximo, uma mulher! Né? Claro que eu fui lá falar com ela, né? Eu falei assim, nossa, parabéns, sou sua fã. Que eu achei aquilo lindo, né? E porque é isso, né? Nós precisamos admirar essas mulheres, né? Essas mulheres guerreiras que fazem, né? Que fazem essa força, né? Que são a força. Né? Sejam no esporte, sejam no trabalho, sejam na política, sejam em qualquer uma das atividades, seja na atividade, né, do seu dia a dia, né? Todas elas merecem, né, os seus parabéns. Então, coloco lá o meu início de hoje do programa, né? Tudo bem, é hoje. Parabéns a todas, mas parabéns àquela que levanta, né, todo dia, que vai trabalhar, que faz, que corre, que tem a sua tripla, quádrupla jornada, né, que estuda, né, a estudante, né, a política, enfim, né, a todas elas, né, que tem a sua força, que tem, então todas elas, né, são exemplos para todas nós, e nós devemos aprender com todas, né? Então eu tenho que aprender com a Laís, tenho que aprender com a ciclista que eu encontro, né, na rua, tem que aprender. Então esse é o aprendizado, e é assim que a gente evolui, né? E não, né? É assim que a gente se empodera também, né? Acho que a importância das redes de apoio também, né? Eu acho que na vida da mulher a rede de apoio ela faz muita diferença e faz muito sentido, e também, mais uma vez, a gente consegue espelhar isso para o urbanismo, né? A vivência comunitária, como ela é importante, ela é muito mais importante do que aquela vivência individualizada, cada um dentro do seu quadradinho, né? É importante aquela rede de apoio, é importante entender que as pessoas valorizam conhecer os seus vizinhos, que elas valorizam ter suas famílias por perto, porque isso faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Ter gente por perto, ter essas redes de apoio, isso é político, isso é urbanístico, isso é arquitetônico, então, mais uma vez, a gente reforçar como essas coisas se conectam e como que a gente precisa ter essa mente aberta o tempo todo e valorizar o trabalho duplo, triplo, quádruplo que muitas mulheres estão fazendo para conseguir que suas comunidades e seus entornos e suas cidades, elas estejam cada vez mais seguras para as demais, né? Então, eu acho que isso vai se multiplicando. E tá aí o nosso segredo do programa de hoje. Isso mesmo. Então, o segredo é o trabalho comunitário, são as redes de apoio, acho que aí fica o segredo. Então, te convido para fazer, então, as suas considerações finais, Laís, que nós estamos terminando o programa de hoje. Já estamos chegando nos minutos finais. Já, passou tão rápido. Eu queria agradecer, Gisele, mais uma vez, né, o pessoal aí da rádio. Eu queria deixar os meus parabéns também a todas as mulheres que lutam. Acho que hoje, até mais que um dia de comemoração, é um dia de luta. A gente precisa lembrar que é uma luta por direitos. Os nossos direitos não estão garantidos, eles estão sempre por um fio. Então, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente tem muito caminho a percorrer e muita coisa para fazer, e que a gente precisa nos apoiar e olhar o trabalho de mulheres, admirar o trabalho de mulheres, confiar em outras mulheres, porque a gente está dando muito duro para fazer as coisas mudarem para as próximas gerações e para que isso não seja mais tão injusto. E lembre-se que urbanismo e política estão ali, ó. Então, fiquem de olhos abertos. Então, muitíssimo obrigada mesmo, Laís. Espero que você esteja conosco em uma outra oportunidade. Quero agradecer todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, especialmente. Agradeço a participação de todas e vamos comemorar hoje e todos os nossos dias. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.